Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Paulo Nóbrega e hoje vou falar sobre as 4 etapas de funcionamento de um mancal cilíndrico, que é o mancal mais simples que tem, o mais antigo, quem sabe. Entretanto, o seu princípio de funcionamento ele é herdado por todos os outros que vieram depois. Então, é importante conhecer essa base para que haja entendimento do funcionamento de mancais de maneira geral. Então essa explicação vai ser simples, mas bastante objetiva. Assista até o final, tenho certeza absoluta que você vai enriquecer um pouco mais o teu conhecimento. E se você não está inscrito no canal, se inscreva, você vai ajudar o canal dessa maneira, vai enriquecer ainda mais a nossa comunidade e se compartilhar os vídeos com os amigos, melhor ainda, tá bom? Vamos lá então, vamos conhecer as 4 etapas de funcionamento do mancal cilíndrico. Eu vou começar esse vídeo então com uma pergunta. Qual é a função de um mancal em um equipamento rotativo? Então, para explicar de maneira simples e bem objetiva, a função de um mancal é suportar um eixo girando dentro de folgas pré-estabelecidas. Estas folgas, elas são admitidas por outros componentes do equipamento. Ou seja, dentro dos valores pré-estabelecidos, o selo não vai falhar porque o eixo se movimenta dentro do mancal. Os impelidores ou outras peças não vão ter roçamento por conta dessa folga. Então, essa folga deve ser a de projeto dentro de uma faixa estabelecida. O mancal cilíndrico, quem sabe o primeiro deles, foi criado, então, de uma maneira bem criativa. Ele é uma peça circular e ele tem uma estrutura de aço, alguns têm até estrutura em bronze, e tem uma camada de metal macio, chamado de babite, ou metal patente. É uma liga de chumbo e estanho que resiste bem à carga sobre o mancal, porém, na eventualidade de um roçamento, de um contato do eixo contra o mancal, o eixo é preservado, porque o aço é bem mais duro do que o metal patente, e o metal patente, então, ele cede. Só que ele cede de maneira que também não estraga rapidamente. Então ele vai tendo um roçamento, vai escurecer o óleo, mas vai continuar funcionando até um limite. Então é uma combinação muito feliz. E o funcionamento desse eixo, ele respeita algumas etapas que vale a pena a gente estudar. Esse é o foco do nosso vídeo de hoje. Então vamos imaginar, aqui na figura da esquerda, que essa parte externa é um mancal e esta parte cinza escura é o eixo. Então, existem 4 quadrantes aqui nessa figura. Vocês vão observar que o eixo fica aqui embaixo, depois ele sobe um pouco e, por último, ele se afasta e muda completamente a posição. E eu vou explicar cada um deles. O primeiro é o de repouso. O eixo está repousado sobre o fundo do mancal. É claro que as folgas aqui são bem menores. Aqui você vê quase 1 centímetro de folga. Na verdade, a folga de um mancal aí para umas 2 polegadas de eixo é algo em torno aí de 10 a 15 centésimos de milímetro de folga diametral. Ou seja, embora aqui esteja bem grande, é claro que na realidade a folga é bem pequenininha, você nem consegue ver a olho nu praticamente. A primeira etapa a gente chama de repouso e engrenamento. Muita gente sabe da etapa do repouso, mas desconhece o engrenamento. Por quê? Se a gente for ampliar a superfície desse eixo, nós vamos encontrar várias irregularidades. Como vocês sabem, superfície lisa não existe. Se você ampliar, você sempre vai ver rugosidade. Então, é lisa ao toque, é lisa à vista, mas se você ampliar com o microscópio, qualquer superfície vai ser bastante irregular. E com o eixo e o mancal não é diferente. Então, essa primeira etapa a gente chama de repouso e engrenamento, por quê? Porque a rugosidade superficial do eixo repousa
sobre a rugosidade superficial do mancal na parte inferior e as partes irregulares, elas se engrenam, realmente se engrenam, elas se encaixam. Os picos e vales vão se casando ali. Claro que não perfeitamente, mas isso é um fato reconhecido em várias literaturas de bom nível. Muito bem, então a primeira a gente chama de repouso e engrenamento. A segunda, com o eixo totalmente parado. Agora, veja bem, quando o eixo começa a girar, imagine um mancal embaixo, o eixo aqui em cima. Funciona praticamente como uma cremalheira. O eixo, ao invés de girar, ele não consegue. Ele rola sobre o mancal. Ele rola sobre a superfície do mancal, como se fosse uma engrenagem. Então, isso faz com que a segunda etapa seja de deslocamento, o eixo sai do seu centro, sai da posição de repouso e sobe, literalmente escala a parede do mancal. Quando isso ocorre, observe que na primeira etapa, ele engrenou por quê? Porque ele está de repouso, parado, ele expulsou o óleo e os picos e vales se encaixaram. Na segunda etapa, está sem óleo também. Porém, quando ele começa a subir, ele sobe nesta região aqui, que tem óleo, que existe óleo. Então, quando ele sobe, ele encontra os vales do mancal, da superfície do mancal, cheia de óleo. Então, aí ele separa. A terceira etapa é deslocamento e flutuação. Aí ele flutua e o eixo girando. E aí, conforme ele flutua, girando, ele escorrega, ele volta para a posição de repouso. Só que ele não para na posição de repouso, por quê? Porque ele já está girando, já está com uma camada de óleo embaixo, não está mais engrenado, e aí então, conforme a rotação já aumentou, aquela rugosidade superficial do eixo cria o hidrobombeamento, ou seja, bombeia óleo para esta região aqui, fazendo com que a pressão nesta região aqui embaixo do eixo suba, a ponto de conseguir suportar o eixo fora do seu quadrante, fora da sua posição inicial. Eu vou mudar a figura. Então, é praticamente assim. O eixo está parado, com um contato metálico e engrenado, como eu já expliquei. Quando ele começa a girar, o eixo no sentido anti-horário, ele escala a superfície do mancal por conta daquele engrenamento que eu falei, como se fosse uma cremalheira, um pinhão em cima de uma cremalheira. Só que quando ele chega nessa superfície aqui, observe que aqui tinha óleo. Ele encontra esse óleo. E ao encontrar o óleo, o engrenamento não ocorre mais. Ele encontra óleo, então ele separa, forma o primeiro filme. Quando ele forma esse primeiro filme, o seu peso faz com que ele desça. Só que ele não para mais na posição de repouso no centro, onde era antes. A rotação do eixo, já bem mais alta, cria o bombeamento e forma então a cunha de óleo. Essa cunha de óleo é muito importante. Ela é que mantém o eixo nessa posição. Então o eixo rodando, ele não fica nem na posição 1, nem na 2, nem na 3. Ele fica na posição 4, considerando o sentido de rotação anti-horário. Essa cunha de óleo que se forma, ela é que sustenta o eixo na posição de trabalho. É claro que as folgas aqui são bem pequenas, então ele funciona bem. Porém, por ter apenas uma cunha de óleo, a sua suportação é limitada. Então, para mancais, para equipamentos com altíssimas rotações, já esse mancal ele sofre. Por quê? Ele fica muito sensível a qualquer variação de folga, podendo entrar em regime de vibração intenso e falhar precocemente. Então, nesse caso, os fabricantes criaram o mancal de sapatas, que forma uma cunha daquela que vocês viram, que no mancal cilíndrico forma apenas uma, nesse aqui formam 5. Ou seja, são 5 pontos de força tentando centralizar o eixo. E aí, então, a operação é bem mais robusta, pode operar com rotações muito altas e com uma performance muito boa.
Então essa é uma curiosidade que eu acho que vale a pena rever, né? E eu espero que tenha sido útil para você. Então as 4 etapas de funcionamento do mancal, do eixo dentro do mancal, ok? Então se você gostou, deixa aí seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal, tá bom? Eu agradeço então, até o próximo vídeo. Obrigado.